1 Coríntios, bênção de Deus. Hoje o tema é a integridade do Evangelho. Abra sua Bíblia, primeira carta, escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o 5. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o 5, que diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande terror. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Não fique longe de sua Bíblia. A integridade do Evangelho. Pastor, integridade do Evangelho, precisa isso? Pois nos dias que estamos vivendo, não estamos diferente dos dias em que o apóstolo Paulo olhava para a igreja de Corinto. Quando eu vejo a integridade do Evangelho, a integridade do Evangelho estava sendo atacada na igreja de Coríntios. Estava sendo atacada, o Evangelho estava se misturando, ou se misturava com a filosofia, tá? Os coríntios queriam um Evangelho híbrido, misturado com sabedoria humana. Lembrando que Coríntios era uma cidade que pertencia lá para os filósofos, os gregos, e de lá vinha a intelectualidade, a inteligência humana. Porém, o Evangelho não depende de inteligência humana, o Evangelho tem poder próprio, entendeu? Quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele vê que a igreja de Coríntios, eles queriam o Evangelho e mais alguma coisa. Tem hoje, irmãos, tem pessoas que não se conformam, não se contentam com o Evangelho, eles querem mais alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz bem assim: deixo-vos o Evangelho. Deixo-vos o Evangelho. Jesus não falou deixe o Evangelho e mais alguma coisa, não, deixe o Evangelho e de pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas será salvo pelo o Evangelho. Estamos vendo essa mesma tendência na igreja contemporânea hoje, a tendência de querer o Evangelho e mais alguma coisa, ou mais algo, entendeu? Hoje nós vemos que no século XIX, uma grande tendência de misturar o Evangelho com filosofia, com o saber humano, com as bombásticas descobertas da ciência, e isso desagou um liberalismo dentro da igreja, um liberalismo dentro do cristianismo. Falando ainda de liberalismo, no século XX, houve uma mistura do Evangelho com a ideologia política, entendeu? Aonde, sobretudo na América Latina, desembocava a chamada teologia da libertação. E hoje, pastor, hoje estamos na teologia da prosperidade, entendeu? Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ninguém está quase pregando mais. Estão inventando uma outra doutrina que a Bíblia não tem, que Jesus não colocou, que é um Evangelho sem sofrimento, que é um Evangelho sem cruz,
que é um evangelho sem sacrifício, que é o vinde após mim e fica como estás. O apóstolo Paulo estava observando essas coisas na igreja de Coríntio, e na teologia da libertação não existe o elemento da relação vertical com Deus, é só homem com homem, entendeu? Aonde hoje não se usa o evangelho para pregar, mas consegue fazer libertação de demônios. Não se prega o evangelho, mas consegue amarrar demônios, amarrar pessoas possessas, consegue fazer pessoas vomitar. Que tipo de libertação é essa? Sem evangelho. Se tudo vem através do evangelho, tudo vem através da palavra, é a palavra que tem autoridade, é a palavra que liberta, é a palavra que purifica, é a palavra que nos restaura, é a palavra. Agora, quando eu vejo, de igual forma hoje, os albores do século 21, as pessoas não se satisfazem apenas com o evangelho, elas querem algo a mais, elas querem experiências arrebatadoras. Isso desembocou no surgimento de alguns segmentos neopentecostais, tá? Falando de surgimento neopentecostais, que se apartaram da doutrina da busca da luz interior e da experiência intimista e subjetivas. Aí eu vejo que finalmente em Coríntios o evangelho estava misturando ao pragmatismo, e hoje nós temos também uma mistura de evangelho com pragmatismo. Pastor, o que é isso? O evangelho florescendo um cristianismo de mercado. O cristianismo de mercado. O que é cristianismo de mercado? O evangelho, as igrejas estão agindo como empresas e fazem dos seus membros consumidores. Entenderam agora o que é o evangelho de pragmatismo? Isso acontecia na igreja de Coríntios, não é agora que está começando isso. Isso já acontecia na igreja de Coríntios. E graças a Deus que o apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja de Coríntios, e essa carta chegou até nós para nós sermos alertados a não cometer o mesmo erro. Pastor, a igreja oferece o que as pessoas querem. Outra coisa, a verdade não é mais referência, mas aquilo que funciona. Pastor, está funcionando assim, então está certo. Nem tudo que funciona é certo. Nem tudo que funciona é certo. E nem tudo que é certo funciona. Agora, quando eu vejo os púlpitos estão oferecendo o evangelho ao gosto da freguesia, como se o evangelho fosse um produto que se colocasse na prateleira e se oferece à freguesia quando ela deseja. Irmão, o evangelho não é para quando você quer. O evangelho é uma necessidade da nossa vida. Nós precisamos, a nossa alma precisa. O apóstolo Paulo diz bem assim, ó: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram por causa do quê? Por causa da falta do evangelho. Entendeu? Por causa da falta do evangelho. Agora me diz uma coisa: a falta de alguém que pregue ou a falta de alguém que queira receber? Aí é pessoal de cada um. Mas o evangelho precisa ter. A palavra evangelho significa boas novas. Quando eu vejo a palavra de Deus para corrigir esse problema, Paulo expõe nesse capítulo os fundamentos básicos da mensagem do evangelho. O que é uma mensagem do evangelho? Qual era a mensagem que Paulo pregava? Que tipo de mensagem ele pregava, pastor? Que tipo de mensagem Paulo pregava? E que tipo de mensagem hoje nós pregamos? Ou nós ouvimos pregar? Quando eu vejo o apóstolo Paulo mandar uma carta para a igreja de Coríntios, ele levanta 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do evangelho. E eu vejo aqui, o evangelho ouve 3 pessoas da Santíssima Trindade. Envolve 3 pessoas da Santíssima Trindade. Primeiro, no versículo 1 a 5, Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz.
no versículo de 6 a 9, que nós vamos falar na próxima terça-feira, Paulo fala do eterno plano do Deus Pai. E no versículo 10 a 16, Paulo fala da ação do Espírito Santo. Então nós vemos numa pregação, Paulo usar as 3 pessoas da Trindade. Entendeu? Pai, Filho e o Espírito Santo. Agora nós vemos muitas pessoas pregar e não fala quase nada do Pai, não fala mais quase nada do Espírito Santo, e muito menos da cruz do Filho. O que estou falando? Estou falando filosofias, conhecimentos, arqueologia. Isso tudo é bom, mas o que tem que estar por prioridade é cruz, é pecado, arrependimento, é salvação e é boas novas. Precisamos pregar o inferno para o povo se conscientizar que existe um lugar melhor, porque hoje ninguém mais tem medo do inferno. Falou inferno, nossa, não tenho medo, pastor, mas o inferno é real, existe o inferno, e quem ficar aqui vai para o inferno. Muitas pessoas brincam de ser crente. Nós não podemos brincar de ser crente, porque o diabo não brinca. João 10:10 fala bem assim: porque o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. O que Jesus veio? Ele veio, porém, para dar vida, e vida em abundância. Pastor, quando eu vejo o evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz, Paulo relembra 4 grandes verdades da igreja de Coríntios. A primeira verdade, o que nós temos aqui? As glórias do evangelho. Tá? A primeira verdade está aqui, ó. O evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Aí nós vemos a primeira verdade. Paulo relembra-os acerca do conteúdo do evangelho. Irmãos, Paulo relembra acerca do conteúdo do evangelho. Qual era o conteúdo do evangelho? Está lá no capítulo 2, versículo 2. Diz bem assim, ó: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a esse crucificado. Amados, olha só, a cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O evangelho centraliza-se a morte de Cristo. Porém, Paulo está escrevendo para os coríntios, e a cruz para os coríntios era escândalo. E agora chega Paulo lá. O interessante é que Paulo não está pregando Cristo, apresentando-o como um homem perfeito, ou um ilustre mestre de religião, ou mesmo com o supremo exemplo da espiritualidade. Antes, Paulo está pregando um Cristo crucificado, um Cristo com uma pena de morte de um criminoso mais terrível que tinha lá naquela época. Esse Paulo estava pregando. Esse Paulo estava apresentando, ou seja, Paulo está anunciando a morte de Cristo. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio evangelho. Porque o evangelho existe a cruz. A morte de Cristo existe a cruz. Para você falar da ressurreição, você vai ter que falar da morte, vai envolver a cruz. Para você falar do Cristo, vai envolver a cruz. Entendeu? Tem muitas pessoas que têm vergonha da cruz. Quer servir o Cristo, mas não quer. Mas a Bíblia diz: aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Um dia eu vou pregar aqui sobre o lugar da cruz. O lugar da cruz. Aonde que você está carregando a cruz? Pastor, uns carregam no ombro, outros carregam no outro. Aonde você carrega a sua cruz? Quando eu vejo, ou seja, a mesma cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo de pregação para Paulo. Entendeu? Agora imagina Paulo chegar, pregar para os judeus uma coisa que era escândalo para eles, pregar para os gregos uma coisa que era considerada loucura para eles. Esse era o conteúdo de Paulo na pregação dele. Paulo se gloriava naquilo que os judeus e os gregos tinham vergonha. Paulo tinha
Paulo tinha prazer de pregar aquilo que os judeus e os gregos tinham vergonha. Ele mesmo falou. Paulo escandaliza a cidade de Coríntios ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. E os gregos ficavam doidos, ficavam loucos com isso, porque eles achavam isso loucura, entendeu? Eles achavam que a salvação, como eles sendo os filósofos, os grandes mestres da inteligência, eles achavam que a salvação vinha de um intelectual, de um grande doutor da literatura. Não, a salvação veio da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que a cruz, a pregação da cruz para os gregos era loucura. O apóstolo Paulo fala isso, como nós estamos hoje precisando ouvir isso. A maioria dos programas evangélicos que circulam na mídia está perdendo a centralidade da cruz e centralizando no homem. Foi o que a irmã Zélia acabou de falar aqui, entendeu? Está se perdendo o foco da cruz. Não essa, isso aqui é um símbolo, mas a cruz, aquela cruz que matou Jesus, aquela que fez parte da história de Jesus, está se perdendo o foco dela, está se tirando a cruz da pregação, da mensagem, está colocando quem na mensagem? Está entrando foco o homem, o culto, a personalidade que nós falamos no culto passado. Está entrando o homem em foco. O homem está tão grande hoje, no cristianismo, o homem, que a cruz de Jesus acho que fica assim, ó, pequenininha do lado dele, entendeu? Quando eu falo ainda, eu vejo algo interessante. Em segundo lugar, eu vejo que Paulo relembra-os de sua dedicação exclusiva ao evangelho. Paulo relembra-os da sua dedicação exclusiva. Paulo fala para a igreja de Coríntios: irmãos, eu me dedico, e eu me dediquei e vou me dedicar até a morte para pregar o evangelho, custe o que custar. Como foi falado aqui, não vou parar, não vou abandonar, não vou estacionar por causa de... Não, eu vou me dedicar. Paulo fala isso, ele relembra os coríntios a sua resolução de se dedicar exclusivamente ao evangelho. Capítulo 2, versículo 1, lê lá para nós. Viu? Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Tem aquela pessoa, irmãos, existem dois tipos de ostentação. Existe o para baixo e para cima. Tem aquela pessoa que chega aqui, Deus tem me dado, eu sou, porque eu sei, porque eu posso, porque eu tenho um nível de santificação, eu tenho um nível de conhecimento, porque eu tenho experiência, porque isso, porque aquilo, e muitas das vezes os atos contestam com o que a palavra fala, né? Muitas das vezes tudo que a pessoa fala não condiz com o que ela vive, e as pessoas observam isso, às vezes dá dor de cabeça para o pastor. Agora, existe o outro, ao nível para baixo. Ei, irmãos, eu na minha humildade, eu não sei nada, não sei falar, não sei fazer, irmãos, não repara, porque não, eu sou falho, irmão. Isso aí também é ostentar, viu? Uma pessoa não pode ser tão humilde assim. Ninguém tem tanta humildade assim. Meu Deus do céu, é uma ovelhinha que nem fazer mé não consegue fazer, mas se pisar, ela abre a boca. Se pisar no dedo, abre a boca, aí tem capacidade de fazer. Aí, meu amigo, se pisar no calo, pisar no dedo, abre a boca, aí sai o inferno todo pela boca, sai os 30 evangelhos satânicos da dentro da boca dessa pessoa. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, eu não sei, eu sou humilde, eu não posso. Existem dois tipos de ostentação, Diácono Modaélio: o para cima, o camarada que se enche, e o camarada que se esvazia. Mas ele é que nem aquele gordo que quer se fazer de magro na foto.
quanto tempo eu vou aguentar? Né? Uma hora você vai. A Bíblia diz, a irmã leu aqui, não olhei para a aparência e nem para a estatura. Quando fala de estatura, não quer dizer só estatura, gente grande. Tem gente que se diminui, entendeu? Tem gente que se diminui de propósito. Mas nós temos que cuidar com esse tipo de pessoa, tá? Paulo está mostrando que ele não foi a Coríntio criar um fã-clube. Paulo está mostrando que ele foi a Coríntio como um filósofo. Ele não foi a Coríntio como um filósofo para apresentar mais e mais ideias. Ele foi a Coríntio para glorificar a Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi a Coríntio com um propósito. Ele não foi a Coríntio para somar mais um filósofo lá. Ele foi a Coríntio para fazer a diferença. Ele foi a Coríntio para pregar algo que Coríntio não tinha. Ele foi a Coríntio para levar algo que Coríntio necessitava. Achava que tinha um monte de coisa, mas não tinha nada. Achava que era rico, mas era pobre. Paulo tinha o Evangelho. E quando Paulo chegou em Coríntio, surpreendeu Coríntio. Por quê? Porque Paulo chegou falando de salvação usando um instrumento de morte. Aí deixou os filósofos lá da cidade de Coríntio meio doido, né? Olha só, Paulo é categórico quando toma uma firme decisão em Coríntio. Capítulo 2, versículo 2, ele fala bem assim, ó: porque decidi nada saber entre vós. Nada. Decidi não falar nada. Quando eu cheguei aí, eu não falei o que eu era, eu não falei o que eu era, eu não falei o que eu sou, eu não falei nada, eu só falei do Evangelho. Só do Evangelho. Eu não contei nada de mim, eu não contei nada do que eu sou, eu não contei nada do que aconteceu, eu só falei do Evangelho. Eu decidi, capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós. Essa decisão é resultado de um pensamento claro, categórico e amadurecido. E como se Paulo dissesse: eu não tomei a decisão e não volto atrás. Eu não quero tratar de outra matéria a não ser Jesus Cristo, esse crucificado. Ele tinha um propósito, e ele não abriu mão desse propósito. Ele não, pastor, mas não estou recebendo o Evangelho, não quero saber, eu não vou parar de pregar. Pastor, mas não estou não quero saber, eu não vou parar de pregar. Pastor, mas aqui essa cruz aqui é loucura, eu não vou parar de pregar. Ele decidiu e não voltar atrás, porque a paixão de Paulo, olha só, porque a paixão de Paulo é o Evangelho, porque entendeu que Cristo é tudo e todos, não há outra mensagem nem outro Evangelho. Política, filosofia, lei, dinheiro podem ocupar na vida e na pregação de Paulo o lugar da cruz de Cristo. A vida para Paulo era anunciar Cristo. Essa é a grande necessidade nossa nos dias de hoje. A nossa vida, o nosso prazer, o nosso amor, o nosso desejo, a nossa necessidade é anunciar a Cristo e mais nada. Quem tenta fazer outras coisas está fazendo errado, está se colocando à frente do Evangelho, está querendo tomar o lugar do próprio Cristo. Quando eu vejo Paulo, essa é a grande necessidade dos pregadores. Eu vejo que precisamos de pregadores que tenham paixão pelo Evangelho. Primeiro, que não tenha outra mensagem a não ser o Evangelho. Hoje nós vemos muitas pessoas pregar, hoje nós ouvimos muitas mensagens muito bem elaboradas, porém, quantos por cento fala de Cristo? Quantos por cento fala do Espírito Santo? Quantos por cento fala de Deus? É dada aquela ensaiada, aquela palavra, e onde é que entra Deus nessas mensagens? As pessoas estão sendo comovidas pelo emocionalismo, mas não pelo poder da palavra. Por isso que as pessoas, elas se convertem e não permanecem, porque a palavra, ela transforma, ela fortalece, e ela é uma pedra onde você está com os teus pés firme nela. Isso é o Evangelho. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando que não tem hoje, a pregação do Evangelho tornou-se uma fonte de lucro. Muitos pregadores pregam,
não para glorificar a Cristo, nem mesmo para a salvação dos perdidos e a edificação dos salvos, mas prego para enfurecerem lucros. Vamos convidar alguém para vir para cá? Por que eu tenho muita dificuldade de trazer alguém para vir para cá? Por quê? Porque geralmente as pessoas que eu convido para vir para cá, elas pedem cachê. E as pessoas que eu trago não pedem cachê. Nós demos uma oferta, mas nunca pedem nada. Eu sempre falo para as pessoas que vêm para cá: aqui é a obra missionária. Você tem que vir plantar. Sabe por que muitos missionários, quando vêm para cá com segundas intenções, muitos supostos missionários, quando vêm para cá com segundas intenções, não permanecem? Primeiro, Deus não deixa a sua igreja envergonhada. Entendeu? Quando vem para cá com segundas intenções, Deus derruba, Deus abate aqui mesmo. Deus não escandaliza os seus pequeninos. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele precisa ser pregado na íntegra. E hoje a igreja está sofrendo muito por causa de pessoas que estão usando o evangelho para se promoverem, para crescerem financeiramente, para seu status virar ídolos, mas na realidade Jesus nunca apareceu na vida deles. Quando eu vejo Paulo chamar a atenção da igreja de Coríntios, eu vejo muitos pregadores engrandecem a si mesmo e a seus dons, de tal maneira que lançam sombra sobre Jesus. Jesus não aparece. Quer ver? Olha só, nenhum nome deve ser dado entre os nomes, entre os homens, porque qual importa seja, é o nome de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, abre lá, ele é bem alto para nós. Atos capítulo 4, versículo 12, nós vamos provar pela Bíblia qual é o nome que precisa aparecer na nossa vida. Nenhum outro nome há. Entendeu? Nenhum outro nome há. Isso envolve tudo. Quando eu vejo que muitas pessoas engrandecem a si mesmo e a seus dons de tal maneira, de tal forma que não podemos ver Jesus, devemos nos gloriar apenas na cruz. Gálatas 6 e 14 diz bem assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz. Isso é Paulo falando aos irmãos de Gálatas, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é Paulo falando. Quando eu vejo Paulo falando, eu vejo uma outra coisa que Paulo relembra aos irmãos de Coríntios. Ele relembra acerca da sua maneira de pregar o evangelho. De que forma nós temos que pregar o evangelho? De que maneira nós temos que falar a verdade, pastor? Ah, pastor, você tem que falar a verdade de uma maneira dócil, de uma maneira que a pessoa não vá ser assim, levar um choque. Não, a verdade é verdade. Verdade é verdade, o impacto é o mesmo. Você falar sorrindo, você falar chorando, é a mesma coisa. É verdade. Olha aqui, quando Paulo fala, Paulo relembra-os acerca da sua maneira de pregar o evangelho. Presta atenção aqui. Paulo mostra uma terceira coisa à igreja de Coríntios. E observe que o versículo 1, ele diz que ao chegar a Coríntio, ele não anunciou outro testemunho de Deus, com ostentação, de linguagem ou de sabedoria, ou seja, ele não se tornou um filósofo ou um orador, mas chegou a Coríntio com uma mensagem de testemunho. Ele chegou na cidade não como um filósofo, ele chegou na cidade como uma testemunha. Ele chegou na cidade falando: olha, eu vi, eu creio, aconteceu isso. Ele chegou na cidade pregando. E olha só, Paulo diz que tem duas maneiras de pregar o evangelho. E a primeira maneira é essa, ó. Ele menciona um aspecto negativo. A primeira maneira de anunciar o evangelho é anunciar no aspecto negativo. Paulo fala bem assim, ó: a minha palavra, capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação
não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele joga lá embaixo a mensagem dele. Entendeu? Aspecto negativo. É possível o pregador cometer esse grave erro? Dar ênfase à forma do que o seu conteúdo? E quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, cai-se no erro da filosofia, que iam às praças e disputavam quem falava mais bonito. Os filósofos na cidade de Corinto, nós já vimos umas terça-feira atrás, eles iam nas praças lá da cidade de Corinto e ficavam falando bonito, ficavam expressando suas ideias, suas filosofias, e eles ficavam disputando lá quem falava melhor, quem falava bonito. E o apóstolo Paulo chega lá na praça de Corinto, e ele já chega dizendo assim, ó: a minha palavra, a minha pregação não se consiste em linguagem de ostentação, é linguagem simples. O apóstolo, ele menciona o aspecto negativo da mensagem, mas o apóstolo Paulo também menciona o aspecto positivo. Um aspecto positivo está lá no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele fala bem assim, ó: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30, diz bem assim, ó: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo tinha orgulho de ser fraco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os fracos Deus fortalece, e os que se tornam fortes Deus abate. Os orgulhosos Deus abate, e os humildes Deus. Paulo um dia chegou, pediu para Deus: Deus, eu não aguento mais. Paulo, o que você tem, Paulo? Deus, eu estou com um espinho aqui. Paulo, mas Deus, eu estou com um espinho aqui cravado aqui na minha carne. Era problema na carne. O espinho é forma de dizer, o espinho é uma linguagem. Paulo tinha algo na carne dele que o fazia sofrer. Foi o que a irmã Zélia falou aqui. Nós temos que cuidar com a nossa carne, porque muitas das vezes a nossa carne nos faz sofrer. A nossa carne nos faz sofrer. Pastor, mas eu sou uma pessoa usada por Deus. Pois é, mas você se deixa ser usado pela carne. Você não consegue dominar a carne. A tua carne muitas das vezes faz o teu ministério cair lá embaixo. A tua carne faz muitas das vezes as pessoas olhar para você e ver que você não é aquilo que você faz, que você diz. Por quê? Por causa da carne. A tua carne denuncia você. Agora o apóstolo Paulo estava com espinho na carne, dizendo: Deus, tira de mim esse espinho na carne, porque o inimigo vem me esboveteando, o inimigo vem batendo no meu rosto por causa desse espinho na carne. Sabe o que Deus fala? Paulo, fosse nos dias de hoje, Deus iria falar bem assim: Eliane, Marivone, Camila, Edson, Daniela, Radassa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendeu? É quando você está fraquinho que eu sou forte na tua vida. É quando você está lá jogado no chão, muitas das vezes passando, meu Deus, estou passando aquela moinha, Deus do céu, não aguento mais. Ali teu espírito está na dependência de Deus. Quando você está bem, pastor, estou bem, nossa, estou bem, daqui a pouco vem o inimigo e agora quando você está no chão, meu irmão, aí você está só na mão de Deus. Está ali, está no chão, mas é no chão que Deus quer que você pegue. É pertinho dos pés dele. É bem pertinho dos pés dele. Tem gente que não se joga no chão. Entendeu? Tem gente que não se joga no chão, se acha tão santo que não se joga no chão. Os pés do Senhor estão lá no chão. Sabe qual era a diferença de Marta e Maria?
era que Marta e Maria só que gostavam de andar de pé, gostava de aparecer, gostava de se aparecer. A Maria não, a Maria gostava de estar lá nos pés do Senhor. E o próprio Jesus falou bem assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Está aqui. Um dia ela chegou a quebrar um vaso de unguento nos pés do Senhor. Ela não media esforço para agradar aquele mestre. Ela não media esforço, ela ia lá e enxugava com seus cabelos. Ela sabia o quanto que aquele mestre tinha feito pela vida dela. Gente, e hoje? Ah, pastor, eu não me jogo no chão, mas nem a pau. Primeira coisa que eu não vou arranhar o bico do meu sapato. Eu já ouvi isso aqui. Não dobra o joelho para não arranhar o bico do sapato. Pois é, então venha descalço para a igreja. Porque o crente precisa dobrar o joelho. O crente precisa ter calo no joelho. Eu me lembro da minha mãe e as irmãs do círculo de oração. Elas tinham calombo no joelho, de tanto que elas oravam. Pastor, e hoje eu vejo as irmãs, meu Deus do céu, algumas até praticam academia, tem estrutura para ficar o dia inteiro de joelho, mas não digo só as irmãs, os irmãos também. O que está acontecendo? É problema na carne, não é no espírito. O problema é na carne, porque lá no mundo nós fazíamos coisa pior. Agora para Deus não dá, não posso, não tenho. Para o mundo nós viramos à noite, e para Deus nós sempre estamos. Irmão, nós já ouvimos muitos testemunhos, e eu só estou retestemunhando o que a gente ouve. Pessoas dizendo que no mundo dançava a noite inteira, no mundo cantava a noite inteira, no mundo enchia a cara a noite inteira, ia no outro dia trabalhar meio tontão. Hoje você não enche a cara, você tem saúde, tem proteção, e ainda vai trabalhar no outro dia bem, cara, a sua alma revigorada. Você vai trabalhar no outro dia, meu Deus, Deus trabalhou ontem à noite, Deus trabalhou sábado, meu Deus, sábado, domingo, lá em Macabiço, te deu glória a Deus, você fica assunto para a semana inteira. E tu pode compartilhar até com o povo do mundo. Nossa, estava uma glória culto ontem. Meu Deus do céu, ontem Deus derramou uma glória ontem. Meu Deus, Deus salvou, Deus curou, bênção de Deus. Agora vai participar do negócio lá fora para você ver. Você viu o que aconteceu ontem? Bateram na cara do cara. Você viu o outro lá, mexeu com a mulher do cara. Você viu o outro lá, perdeu todo o dinheiro no jogo. Que feio. Graças a Deus que no povo cristão não acontece essas besteiradas. Porque nós temos o evangelho da cruz. O evangelho da cruz para o mundo lá fora é escândalo, é vergonha, mas para nós não, para nós é orgulho. Nós é orgulho. O apóstolo Paulo falava isso para a igreja de Coríntio. O que Paulo está dizendo é que o evangelho é algo tão sublime e maravilhoso, que quando ele foi a Coríntio, foi na total dependência de Deus. Ele não foi ufanismo ou autoconfiança, ele foi com soberba, ele não foi com soberba e vanglória, mas foi com muita humildade, por entender a grandeza, a majestade da mensagem que ele estava pregando. Essa é a atitude que um pregador deve ter, e deve subir no púlpito com temor, tremor. Embora Paulo fosse um apóstolo, ele veio a Corinto sem persuasão, sem autoconfiança, mas com humildade, sabendo da sublimidade do evangelho que Deus tinha colocado na vida dele. Em Atos capítulo 18, versículo 9, diz bem assim, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Entendeu? Já pensou? Meu Deus, eu fico só pensando, gente, Deus, como seria bom se um dia Deus aparecesse numa visão para a gente, né? E dissesse bem assim: não tema, prega e não te cales. Deus, Ele usa várias formas. Deus usa até uma criança para vir encorajar, para vir dizer. Mas imagina Paulo no meio de filósofos, Paulo se sentindo uma pessoa que
em matéria de oratória, em matéria de intelectualidade, não era nada. E agora aparece o próprio Deus para Paulo, irmão João, não para os intelectuais filósofos lá de Coríntio, apareceu para Paulo. O cara que não tinha nada de oratória, o cara que não sabia nada, o cara que era desprezado, Deus aparece em pessoa e diz assim: não tema, Paulo, fala e não te cales. Rapaz, não precisa de injeção de ânimo, moço, mas pensa no camarada que você está beirando lá na praça lá. Esse evangelho vai salvar você e a tua família. E os filósofos, quem sabe, olhavam para Paulo. Meu, que feio, que escândalo, onde veio essa coisa? E Paulo lá, sabe por quê? Porque ele tinha aquela voz de Deus: não temas, não para, prega e não te cales, prega e não te cales. Paulo, eu estou contigo, eu te sustento. Paulo, eu estou contigo, eu te protejo. Paulo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não vai sentir te atingindo. Paulo, vai que eu sou a verdade, vai que eu sou a luz, vai que eu sou o caminho. Paulo, eu estou contigo, eu sou a tua fortaleza. Paulo, eu te sustento. Paulo, ninguém vai se levantar contra ti. Paulo, se colocar na cadeia, eu estou contigo. Paulo, aonde tu estiver, eu estou contigo. Fala e não te cales. Imagina o Paulo com essa visão. Por isso que o Paulo era corajoso. Paulo não tinha medo de falar a mensagem da cruz. Meus amados, 2 Coríntios capítulo 10 e 10 diz bem assim, ó: porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Paulo estava falando isso, entendeu? Olha só, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Por que as cartas de Paulo eram graves e fortes? Porque era a mensagem de Deus. Por que a presença dele era o quê? Fraca e desprezível? Porque ele tirava dele a glória. Ele não colocava nele a glória, ele colocava a glória na palavra. Quando ele escrevia uma carta, ele direcionava a glória para Deus, não para ele. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando para a igreja, eu vejo que a pregação é a razão eloquente. Pregação é teologia em fogo, é teologia vinda por intermédio de um homem que está em fogo. É conhecida a famosa frase de João Wesley: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Mas primeiro ponha fogo no seu sermão. Se você não conseguir botar fogo no seu sermão, então pega o teu sermão e coloca no fogo. O que está acontecendo nos dias de hoje? Mensagens geladas, mensagens que parecem, eu acho que eu não sirvo nem para pregar em culto fúnebre, entendeu? Eu preguei alguns cultos fúnebres e eu acho que eu acabei com o culto lá, porque cantei corinho, toquei gaita, né? E eu não sei porque que não ressuscitou o varão lá, porque o resto todos eles estavam, em vez de estar chorando, estavam rindo. Irmãos, quando eu vejo, só o Espírito Santo pode acender uma fogueira no púlpito, não eu. Quando eu vejo falar o apóstolo Paulo, o Espírito Santo não flui por meio de métodos mais de homens. O Espírito Santo, ele não vem sobre máquinas, mas vem sobre homens. O Espírito Santo, ele não unge planos, mas unge homens. Então é nós que precisamos ser usados por Deus. É nós que precisamos estar debaixo do poder de Deus. Aí tu vai ver o sermão, aí tu vai ver a pregação. Caso contrário, pode ter um sermão mais bem elaborado que tiver, pode ter 30 folhas de caderno cheia ali, não vai adiantar de nada. Quando eu vejo o Espírito Santo, eu vejo, ele unge, não unge planos, mas ele unge homens, e homens de oração. E lá no capítulo 2, versículo 4, Paulo fala bem assim, ó. Paulo, ele é enfático em dizer: a minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. É muito interessante quando nós vamos pegar o púlpito, ou quando nós vamos trazer uma palavra, nós demonstrarmos o que, pastor?
o Espírito Santo e o poder que Ele faz. Não demonstrar o que nós sabemos fazer, mas o que o Espírito Santo faz. Demonstrarmos não o que nós podemos conseguir, mas o que Jesus consegue por nós. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, a palavra demonstração na linguagem original quer dizer apodexis, traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. E o escritor diz que a apodexis é uma prova mais rigorosa, é uma prova mais forte. A qual era a prova legal que Paulo trazia? Era apresentar vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho. A sua pregação não era uma pregação de oratória, não era uma peça de oratória, mas era uma pura demonstração do Espírito de poder. O que a pregação de Paulo era? Testemunho, 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 testemunho. Paulo chegava lá e dizia bem assim: ali ressuscitou o morto, ali um leproso foi curado, ali um cego foi vivo, aqui tinha uma feiticeira que foi liberta. Era demonstração do poder do Espírito Santo. Ali um alcoólatra foi liberto, e lá um aleijado começou a andar, e ali, olha só o que aconteceu. Paulo chegou pregando demonstração, e ele pregava e trazia prova. Ele provava, está aqui, olha aqui, ó, isso aqui era um ex-macumbeiro, isso aqui era um ex-alcoólatra, isso aqui era um ex-isso, isso aqui era um ex-aquilo, um ex-aquilo. Paulo fala que ele não pregava sabedoria, mas ele demonstrava o poder do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 4, diz ele, apresentava diante da corte vidas transformadas, verdadeiros milagres do céu. Paulo não estava preocupado em falar bonito, mas em mostrar o resultado do Evangelho. A Bíblia diz, é pelos frutos que eu conheço a tua árvore. Tem gente que é tão bonito, tem gente que é tão lapidado, mas não tem fruto, não consegue ganhar uma alma, não consegue evangelizar, não consegue atrair ninguém para a igreja. E se for olhar pelo seu testemunho, afasta as pessoas da igreja do que traz. Onde é que está o poder do Espírito Santo na tua vida? Se você diz que tem o Espírito Santo na tua vida, o teu comportamento, o teu agir tem que ser diferente, tem que ser usado pelo Espírito Santo. A tua fala tem que ser usada pelo Espírito Santo. O teu agir tem que ser usado pelo Espírito Santo. E aí, pastor, quando eu ajo, não ajo pelo Espírito Santo. Então não adianta dizer que tem Espírito Santo na tua vida, porque uma pessoa usada pelo Espírito Santo não faz certas coisas, não pratica certas coisas, não causa certas coisas. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando ainda, Paulo disse aos Coríntios: meus irmãos, quando eu cheguei até vocês, eu não quis ser um filósofo ou orador, antes eu resolvi anunciar Jesus, que transforma vidas. E esse evangelho que precisamos não é um evangelho baseado, baseado em sabedoria, baseado em conhecimentos humanos. Esse evangelho é simplesmente balizado na cruz, na palavra do próprio Cristo. Paulo não está desencorajando o preparo de pregar, mas enfatizante. Paulo não está dizendo assim: olha, vocês não podem pregar. Não, irmão, nós devemos caprichar, devemos nos lapidar, devemos nos esforçar. O que Paulo está querendo dizer? Paulo não está contra o uso da oratória, mas da oratória sem a unção do Espírito Santo. Eu sempre falo na escola teológica, e eu já falei muitas vezes aqui no culto, eu digo, a maneira que você subir, você vai descer diferente. A maneira que você subir, você desce diferente. E eu tenho um contexto bíblico. A Bíblia diz: quem se humilha, Deus coloca lá em cima. Aí você olha: meu Deus, pastor, tudo isso foi através da minha vida. Pior que é. E eu queria estar no teu lugar, mas Deus usou você hoje.
Aí uma outra pessoa diz, meu Deus do céu, hoje parece que a igreja não recebeu a minha mensagem. Pior que é, a tua mensagem a igreja não recebeu, porque Deus estava esperando a mensagem do Evangelho. Deus está esperando que você use a mensagem dele, não a tua mensagem. Sabe como é que a gente faz a nossa mensagem ficar suculenta e bem vitaminada, bem temperada? É com muito jejum, oração e sacrifício. E tu pode ter certeza que naquela semana que você vai usar a palavra, você é uma das pessoas mais alvo do inferno. O inimigo se levanta contra a tua vida. Ele usa muitas das vezes aquelas pessoas que mais estão fracas na fé, e eles usam para te atribular. E você muitas das vezes acaba entrando por esse caminho, sem ter noção que deveria ter vigiado. Sabe por que o inimigo quer te atingir? Porque você vai levar a palavra da cruz, você vai levar a palavra de vida, a palavra do céu. Mas o inimigo olha para você e diz, eu já estive no céu, e agora Deus usa o paro para levar a mensagem do céu, e eu era anjo e não consegui guardar a mensagem do céu. Agora Deus pega o paro, Deus pega o paro. Satanás, tu acha que Satanás fica contente quando olha o tesouro dentro de um vaso de barro, dentro de um vaso que não tem valor, um vaso que não tem nada? Agora ele vê a glória do Senhor dentro do vaso de barro. Ele era anjo, ele é anjo, ele perdeu a glória, e ele vê a glória no barro, ele vê a glória em mim, em você. Tu acha que Satanás vai ficar contente com isso? Ele vai fazer de tudo para te atingir. Vai querer quebrar o teu vaso, vai querer rachar o teu vaso. Mas o vaso está cheio, ele é resistente. O vaso vazio, ele é alvo para quebrar. O vaso cheio não. Bate no vaso cheio para você ver, não quebra. Bate no vaso vazio, ele é oco. O próprio eco dentro faz ele quebrar. Vamos para frente. Olha só, meus amados. O quarto lugar, nós vemos que Paulo, ele relembra o seu propósito de pregar o Evangelho. Por que Paulo pregava? Porque ele tinha um propósito. Por que Paulo levava a mensagem? Por que Paulo enfrentava muitas das vezes os inimigos? Porque ele tinha um propósito. Por que você está na casa do Senhor hoje? Porque você tem um propósito. Ninguém trabalha o dia inteiro no pesado, sai 5:30 do serviço e 6:30 já está aqui na igreja de joelho dobrado, orando, sentindo a presença do Senhor, com o rosto radiante. Por quê? Porque a glória do Senhor está na tua vida. Entendeu? Não tem ruga que vai fazer o brilho do Senhor sair, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Agora me diz uma coisa, por que você está assim? Porque eu tenho um propósito. Quem não tem propósito não procura a casa do Senhor. O que diz a palavra? Paulo deixa claro o propósito para o qual ele pregava o Evangelho. Capítulo 2, versículo 5 diz bem assim, ó: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele tinha um propósito. Sabe por que Paulo não pregava a mensagem dele, e sim a mensagem da cruz, e sim a mensagem do Evangelho? Para que os irmãos de Coríntios não se apoiassem nele, não se apoiasse nele, e sim em Cristo. Quando eu vejo Paulo dizer, temos que pregar o Evangelho com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, para que as pessoas não dêem mais importância ao pregador, e sim à pregação, o conteúdo. Esse era o problema da igreja de Coríntios, lembra? Olha só, eles estavam dividindo a igreja. Por quê? Por causa que estavam dando mais importância ao pregador do que à mensagem. E Paulo precisa ensinar essa igreja que o vaso, o mensageiro é vaso, é barro. Está lá, 2 Coríntios 4:7. Abre lá, irmã Zélia, bem alto para nós. 2 Coríntios 4:7, nós vamos ver por que Satanás tinha raiva de nós, irmã Letícia. Olha só. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Olha só o que Paulo estava falando para os irmãos de Corinto. Qual era o propósito? Por que Paulo pregava o evangelho e não a mensagem dele? Por que Paulo pregava a mensagem da cruz? Uma mensagem que era loucura para os corintianos, e não pregava uma mensagem que era filosofia, o que eles queriam ouvir. Sabe por quê? Porque Paulo falava bem assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual que era o tesouro? A mensagem. Jesus fala bem assim, ó: ide e pregai a minha palavra a toda criatura. E outra, ele fala bem assim, ó: eis que vos dou poder. Se você tem a mensagem, você tem poder também. Para quê, pastor? Para pisar escorpiões, para botar a mão sobre o enfermo e curar, para expulsar demônios. Se por algum acaso você beber coisa mortífera, não te fará mal algum. Olha só, pastor, só o vaso que tem cruz e mensagem do evangelho, acontecem essas coisas. O importante não era o vaso de barro, o importante é o poder. O importante é o poder, é o conteúdo que está dentro do vaso. Esse conteúdo é o poder de Deus, esse conteúdo é o evangelho, e é esse conteúdo que tem que ser ressaltado. Irmãos, você precisa pregar o que você tem dentro do vaso. Você precisa dividir o que você tem dentro do vaso. Você precisa distribuir o que você tem dentro do vaso. O diácono Modaeli um dia pregou aqui, ó: os discípulos andavam com Jesus, andavam caminhando com Jesus, fazendo a obra missionária com Jesus, mas não tinham propósito, não tinha nada dentro do cesto deles. Nós temos que ter algo, irmã Marivone, dentro do vaso. Nós temos que ter a mensagem da cruz, irmã Jéssica, dentro do vaso, para quando chegar alguém, você ter o que distribuir, dividir e contribuir. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre isso, esse conteúdo é o evangelho, e esse conteúdo que tem de ser exaltado. Paulo chega a perguntar à igreja de Coríntios: quem é Paulo? Quem é Paulo para vocês querer dizer, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de isso? Mas o próprio Paulo chega a perguntar para a igreja de Corinto: escuta, quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Davi? Quem é Edson? Quem é essa pessoa para você depositar confiança nela? Quem é? Entendeu? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram, foram usados por Deus para trazer a mensagem, mas eles eram servos, eles não eram deuses. Não pode ser idolatrado. Falar em idolatria, se você tem alguma dúvida sobre imagem, idolatria, sábado de manhã nós estaremos abordando esse assunto lá em Macai. Entendeu? Já dá o nome para o presbítero irmão Fábio. Nós vamos falar sobre imagem e idolatria. Algumas dúvidas que você tem por causa do catolicismo, pastor, sobre isso, por que não pode, porque não pode, onde é que está na Bíblia? Vai ter um cardápio completo lá em Macai. Voltando, Paulo quer que eles confiem em Deus e não no mensageiro. Paulo, o propósito da pregação não é enaltecer o pregador, mas o Jesus que o pregador anuncia. Falando ainda, todas as vezes que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador do que a pregação, conspira contra Cristo, esvazia o evangelho e torna-se um obstáculo para o pecador vir a Cristo. Entendeu? Não sei se vocês já ouviram essa resposta, mas para que eu vou para lá? Fulano está que nem eu, fulano está que nem eu, mas lá tem o ciclano. Ah não, fulano lá está assim, e o ciclano lá está assim. São pessoas que não querem servir ao Senhor. São pessoas que vê pessoas como barreiras de ir a Cristo. Quando nós queremos ganhar uma alma, nunca aponta para o homem, aponta para Deus. Você precisa de Deus. Não estou te convidando
para servir a homens, eu estou te convidando para servir a Deus. Ah, mas fulano, pois é, ele também está procurando ser perfeito em Deus. Ah, mas o ciclano também está lá no mesmo caminho, assim como eu e você, procurando se consertar em Deus. Por isso que a casa do Senhor é cheia de pessoas defeituosas, cheia de pessoas com problemas, todos eles procurando misericórdia de Deus. Nós somos vasos de barro, meus amados. O importante é, irmã Silvana, que nós temos tesouro aqui dentro. E Satanás fica furioso com isso. E o próprio Jesus fala bem assim, ó: guarda o que tu tens. Satanás não está preocupado com o vaso. Satanás não quer nem saber do vaso. O vaso é barro. Satanás não está nem aí para a tua vida. Sabe o que ele quer? Ele quer só que você perca a salvação. É o que tu tem lá dentro, o que não é teu, o que Deus deu para você. Isso Satanás quer tirar. Satanás quer tirar o tesouro de dentro do vaso. O vaso, ele só tem valor quando tem um tesouro dentro. Quando não tem tesouro dentro, ele é mais um vaso. Entendeu? O vaso na mão do oleiro, ele só tem valor quando o oleiro pega, molda ele todo, ele ainda continua sendo vaso de barro. Aí ele passa o óleo, passa o impermeabilizante, aí está brilhoso, mas esse brilho pode cair. Aí o vaso, o oleiro pega e leva para o fogo. Aí o vaso vai ser provado, irmão João. E o vaso provado, se ele tiver com algum pecado, ele estoura lá dentro, não passa no fogo. Agora, se o vaso tiver perfeito, como Deus quer, aquele que se deixou ser moldado, aquele que se deixou ser lapidado, aquele que se deixou ser curado, aquele que se deixou ser limpo, santificado pelas mãos do oleiro, pode ter certeza, enfrenta o fogo. E ele sai do fogo como um vaso de ouro. Não é mais só vaso que tem o tesouro, mas agora é vaso de ouro. Agora onde é que vai o vaso de ouro? Aí o oleiro pega e leva para dentro da sua casa e coloca lá no lugar de destaque. Algo interessante, irmã Karina, que tem muitos vasos hoje que querem um lugar de destaque, mas não querem ser purificados, não querem passar pelo fogo, entendeu? Não querem passar pela provação, não querem ser provado. Quando é provado, meu Deus do céu, ai Jesus, pois é, estou passando, não resiste o fogo. Para você estar no lugar de honra, o lugar que Deus quer te colocar, primeiro você precisa passar pela prova. Você precisa resistir à prova. Você precisa ser curado, ser seco, para estar resistente, para quando vir o inimigo bater com as suas setas inflamadas na tua vida, você está revestido do Espírito Santo, aquilo que resiste o fogo. Aquele que dá resistência para o vaso é o Espírito Santo, é o óleo, é a resina, que é passado no barro e é jogado depois lá dentro no fogo, para queimar e para curar. Paulo fala que o culto à personalidade, Paulo diz que quando ele foi pregar para a igreja de Coríntio, ele pregou o evangelho da cruz. Ele não pregou o seu evangelho, ele levou a mensagem da cruz. Ele não levou a mensagem dele, ele levou a mensagem da cruz. E nós vimos algo interessante quando Paulo está chegando em Coríntio. Ele não chega para se aparecer, ele não chega para pregar uma mensagem que impacta ele. Ele chega para simplesmente dizer: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Se coloca de pé, meus irmãos. Irmã Karina estará adorando o nome do Senhor. Paulo pregava: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Quem sabe hoje nós estamos deixando de pregar essa mensagem para pregar outro tipo de mensagem. Eu quero dizer que o meu Jesus ainda salva, o meu Jesus ainda cura, o meu Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, o meu Jesus ainda é o mesmo ontem e hoje, o meu Jesus ainda morreu na cruz do Calvário, o
meu Jesus não virou o astro de cinema. O meu Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda é o servo, ele ainda é aquele escravo, ele ainda é aquele que não deixou de morrer por nós. Ele ainda é aquele que abriu mão da sua vida para deixar Barrabás sair solto. O meu Jesus é aquele que morreu por mim e por você numa cruz. E nós precisamos pregar essa mensagem. Nós precisamos pregar a mensagem da cruz. Nós não podemos abandonar a mensagem da cruz. Nós temos que pregar a mensagem da cruz. Nós temos que continuar pregando a palavra que liberta. E essa palavra passou pela cruz. A cruz está lá hoje e a palavra está viva no nosso coração. Adore a Deus nesse momento, enquanto a irmã Karine estará cantando. Aleluia. Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno. Ele é tão grande, Ele é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. O Deus a quem eu sirvo, Ele é um Deus de maravilha, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. É Ele que tem que aparecer. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito. É esse que tem que ser pregado. Deus é maior. Aleluia. Ele é o Deus impossível. Ele tira pela vez dessa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível. O homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Com Cristo, onde a luta se trava.